Momento da liturgia da palavra, que eu trago para vocês sempre aqui nos meus endereços telemáticos, Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você pode acessar e você vai ao YouTube, Instagram, blog, Facebook, tudo gratuito para você, notícias, humor. Temos a liturgia da igreja, temos muitas informações, pastoral da sobriedade, cânticos da igreja, amadoristicamente, mas tem, ok? Então vamos lá com a liturgia oficial da Igreja Católica Apostólica Romana. Eu faço isso para ajudar os meus amigos católicos, ficam sabendo antecipadamente das leituras e reflexões, e também os presidentes de celebrações. Liturgia referente ao dia 28 de janeiro de 2024, domingo, quarta semana do tempo comum. Ano B, cor verde, conforme eu estou simbolizando aqui. No rito temos a missa própria com glória, eu creio, prefácio do domingo, e a quarta semana do saltério. Antífona da entrada. Salvai-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, e do meio das nações nos congregai, para o vosso nome agradecer, e para termos nossa glória em vos louvar. É um trecho do Salmo 105, versículo 47. Agora, coleta. Rezemos. Concedei-nos, Senhor nosso Deus, adorar-vos de coração sincero e amar todas as pessoas com verdadeira caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e conosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Primeira leitura do livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículos do 15 ao 20. Moisés falou ao povo dizendo: O Senhor teu Deus fará surgir para ti da tua nação e do meio de teus irmãos um profeta como eu. A ele deverás escutar. Foi exatamente o que pediste ao Senhor teu Deus no monte Horebe, quando todo o povo estava reunido, dizendo: Não quero mais escutar a voz do Senhor meu Deus, nem ver este grande fogo, para não acabar morrendo. Então o Senhor me disse: Está bem, o que disseram. Farei surgir para eles no meio de meus irmãos um profeta semelhante a ti. Porei em sua boca as minhas palavras, e ele lhes comunicará tudo o que eu lhe mandar. Eu mesmo pedirei contas a quem não escutar as minhas palavras que ele pronunciar em meu nome. Mas o profeta que tiver a ousadia de dizer em meu nome alguma coisa que não lhe mandei, ou se falar em nome de outros deuses, esse profeta deverá morrer. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial, é o Salmo 95, versículos 1 ao 2, 6 ao 7, 8 ao 9, refrão 8. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Repitamos: não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores, e com cantos de alegria o celebremos. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra e ajoelhemo-nos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que Ele conduz com sua mão. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto, naquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Repitamos:
Não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus. Vamos à segunda leitura. Leitura da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos do 32 ao 35. Irmãos, eu gostaria que estivesseis livres de preocupações. O homem não casado é solícito pelas coisas do Senhor e procura agradar ao Senhor. O casado preocupa-se com as coisas do mundo e procura agradar a sua mulher. E assim está dividido. Do mesmo modo, a mulher não casada e a jovem solteira têm zelo pelas coisas do Senhor e procuram ser santas de corpo e espírito. Mas a que se casou preocupa-se com as coisas do mundo e procura agradar ao seu marido. Digo isto para o vosso próprio bem, e não para vos armar um laço. O que eu desejo é levar-vos ao que é melhor, permanecendo junto ao Senhor, sem outras preocupações. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho com um trecho de Marcos 4, versículo 16. E depois vamos proclamá-lo. A proclamação do Evangelho é com Marcos 1, capítulo 1, versículos de 21 a 28. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O povo que jazia nas trevas viu brilhar uma luz grandiosa. A luz despontou para aqueles que jaziam nas sombras da morte. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem és tu. Tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem." E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galiléia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos refletir sobre o Evangelho. Vejamos o que eu posso passar para vocês do livro Palavra e Vida 2013. Marcos. O Evangelho foi escrito por São Marcos, né? E aqui diz o seguinte: Jesus ensinava com autoridade, mas sua autoridade não oprimia os que o rodeavam, e sim os libertava. Sua autoridade se exercia, sobretudo, o que oprimia e negava a vida às pessoas. Consistia em abrir novas perspectivas, novos caminhos, novos horizontes às pessoas que se sentissem mais livres, para que se sentissem mais livres, mais autênticas, mais responsáveis. Jesus ajudava as pessoas a defrontar-se com sua própria verdade. É essa a única forma segundo a qual deveria ser exercida a autoridade em nossa sociedade e também, é claro, na igreja. Uma autoridade a serviço da liberdade, do bem-estar da comunidade e de cada pessoa. É uma reflexão muito etérea.
não tem muita relação com o Evangelho. Mas respeitamos, né? Vamos ver essa aqui do Frei Robson Luiz Scudella, do Anuário Sagrado Coração de Jesus. Diz o seguinte sobre o Evangelho escrito por São Marcos, capítulo 1, versículos 21 a 28. O evangelista Marcos reúne neste domingo o encontro de 4 realidades: Jesus com a mensagem do reino de Deus, o povo admirado pelo ensinamento de Jesus, um homem possuído pelo espírito mau e o espírito mau que se opõe à mensagem de Jesus. O Evangelho, em todo o seu conteúdo, traz a novidade que rompe a escravidão e faz passar de uma vida morta à verdadeira vida. A ação do espírito mau é a de violência, enquanto a ação de Jesus transforma a realidade do mal em realidade do bem, anunciada pelo seu ensinamento e transformada pela sua presença. O ensinamento e a presença de Jesus renovam, transformam e fazem. A admiração marca o povo, que por sua vez precisará optar ou não por Jesus, deixar-se ou não ser transformado e renovado por ele. Vamos agora à terceira reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. O título de sua liturgia comentada é Os Espíritos Impuros lhe obedecem, baseado em Marcos, capítulo 1, versículos de 21 a 28. Então esse título é baseado no Evangelho do discípulo Marcos. Em sua breve vida pública, Jesus Cristo sempre manifestou os mais notáveis sinais de sua divindade. Foram curas físicas, febre, cegueira, paralisia, lepra, surdez, domínio sobre a matéria, a água mudada em vinho, controle sobre a natureza, a tempestade acalmada no lago, senhorio sobre a vida, a reanimação de Lázaro. Entretanto, um dos sinais que mais impactavam os circunstantes eram os casos de libertação espiritual, hoje chamada de exorcismo. Naturalmente, é sempre chocante ver que um infeliz é agitado pelo demônio, lançado por terra, conforme Marcos, capítulo 1, versículo 26, e capítulo 9, versículo também 26. Então, é muito difícil ver isso. Um homem, um ser humano, atacado pelo demônio, ao invés de deixá-lo em paz. E o espanto de todos crescia diante da serenidade de Jesus, ao exercer a sua autoridade espiritual. Desde o início, quando foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, está lá em Mateus capítulo 4, versículo 1, Jesus viveu permanente combate contra as forças desagregadoras de Satã. Vencido na tríplice tentação, o adversário voltaria em tempo oportuno, conforme Lucas 4, versículo 13. Isto é, na hora de sua agonia no Getsêmani, quando Jesus chorou, suou, transpirou sangue. Mas o combate espiritual atravessa cada passo do itinerário de Jesus de Nazaré, revelando um poder desconhecido até então. Macário, o Grande, do ano 300 ao ano 390 depois de Cristo, ao comentar esta passagem do Evangelho, ensinava: a alma que caiu sob a servidão e a autoridade da treva das paixões do pecado é oprimida pela febre da lei do pecado. Ela é imobilizada e inibida em relação às obras da vida, às virtudes perfeitas do Espírito, pois ela é incapaz de cumpri-las de maneira irreprochável. Mas nada a impede de clamar pelo único médico, de chamar por seu socorro, nem de esperar pela saúde.
Deus só espera dos homens esta oportunidade, pois o poder de fortalecer a alma, de curá-la da febre e do pecado e arrancá-la da tirania e da influência das paixões, esse poder pertence a Deus e somente a Ele é reservado. É Ele quem o porá em ação prontamente, como está escrito. Ele fará justiça àqueles que clamam por Ele dia e noite. Lucas 18, versículo 7. O próprio Senhor quer ser assim, procurado, amado, acreditado e atraído pelo amor da alma, para ali vir habitar, reger e governar todo o seu pensamento e conduzi-la para a inteira vontade de Deus. Vale lembrar que o mesmo poder foi concedido por Jesus à sua igreja. Expulsarão demônios em meu nome. Marcos capítulo 16, versículo 17. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Tu és meu auxílio e meu libertador. Salmo 40, versículo 18. Agora vamos aos santos do dia. Mas antes do santo do dia, eu quero falar para vocês que a missa de domingo, ela é uma missa de preceito para o católico. E a liturgia dominical já começa no sábado, no fim da tarde e à noite. Então, se você é católico, assistiu a missa no fim da tarde de sábado ou à noite, já cumpriu o preceito dominical, que é a obrigação mínima do católico, frequentar a missa pelo menos uma vez por semana no domingo. Vamos aos santos do dia. 28 de janeiro é dia de Santiago Anacoreta. Faleceu no ano 554. Foi eremita na Palestina. Por penitência, vivia em um sepulcro. Olha só, ele vivia numa catacumba, um sepulcro. Santo do dia 28 de janeiro, São Julião de Cuenca. Foi bispo e faleceu em 1207. Bispo e padroeiro dessa cidade espanhola. Dedicou-se a engrandecer e glorificar a Igreja de Cristo. Sustentou os pobres da diocese com seu próprio trabalho. Temos uma santa do dia 28 de janeiro, Santa Ágata Linzao, virgem. Também um santo, São Jerônimo Lu Qingmei. Mais um santo, São Lourenço Wang Bing. Esses três foram catequistas e mártires. Faleceram em 1858. Foram decapitados em Macau, na China, após terem sido denunciados como cristãos. Mártires, hein? Santo do dia 28 de janeiro, São José Fraina de Metz. Presbítero, ou seja, padre, sacerdote, faleceu em 1908. Foi um religioso da Sociedade do Verbo Divino, enviado para missões na China. Santo do dia 28 de janeiro, Beato Julião Manoar, presbítero, faleceu em 1683. Ele foi jesuíta francês, pregou durante 42 anos, missões populares na região da Bretanha, França. Santa do dia 28 de janeiro, Beata Olímpia Bida, virgem e mártir. Faleceu em 1952. Foi uma religiosa ucraniana da congregação das Irmãs de São José, enviada para um campo de concentração da Sibéria. Santo do dia 28 de janeiro, São Tomás de Aquino, presbítero e doutor da igreja, faleceu em 1274. Frade da ordem dominicana, dotado em sumo grau do dom da inteligência. Escreveu obras da maior importância doutrinária, entre as quais se destaca a célebre Suma Teológica. Segundo o site do Vaticano, São Tomás de Aquino foi presbítero dominicano, é doutor da igreja e padroeiro das escolas católicas. Eis o texto do site. Vocês o chamam de boi mudo. Ao invés disso, eu lhes digo que este boi
vai berrar tão alto que seu berro vai ecoar no mundo inteiro. É o que afirmava Santo Alberto Magno, seu professor, e não se enganava ao defendê-lo perante seus colegas, que por causa do seu caráter taciturno e aparentemente opaco, lhe haviam dado o apelido de Boi Mudo. Tomás nasceu em uma família de condes, Aquino, no castelo de Roccasecca, no sul do Lácio, unidos por vínculos de parentela ao imperador Federico II. Seu pai, Landolfo, queria que ele fosse abade do mosteiro de Monte Cassino, pensando ser compatível com a natureza tímida e gentil do filho e com seus desígnios políticos. Mas em Nápoles, Tomás quis tornar-se frade dominicano, rejeitando toda e qualquer ambição e escolhendo apenas uma ordem mendicante. Esta sua escolha chocou toda a família, tanto que 2 de seus irmãos mandaram prendê-lo. Foi colocado numa cela proverbial pela sua disposição pacífica. No entanto, ele ficou muito irritado quando mandaram uma prostituta entrar na sua cela a fim de que desistisse de sua vocação religiosa. Mas ele a afugentou com uma brasa ardente. Em suma, parece que ele tenha conseguido escapar da cadeia com a ajuda de 2 irmãs que o fizeram descer da janela com uma grande cesta. Tomás foi mandado para a Colônia, onde aprofundou a tese sobre o aristotelismo com Santo Alberto Magno. Depois, em Paris, lecionou na universidade, apesar da incompatibilidade com o clero secular. Ao regressar para a Itália, intensificou seus estudos sobre Aristóteles, graças à tradução de um confrade, e compôs o famoso hino Pange Lingua para a festa de Corpus Christi. Começou a escrever sua obra-prima Summa Theologiae, dividida em 5 partes para demonstrar a existência de Deus. O centro de sua obra é a confiança na razão e nos sentidos. A filosofia é a serva da teologia, mas a fé não anula a razão. Ele gostava muito de estudar, e não é difícil imaginar que sua vasta produção filosófico-teológica tenha causado estupor entre os teólogos contemporâneos. Certo dia, em 6 de dezembro de 1273, Tomás disse ao co-irmão Reginaldo que não ia escrever mais nada. Palavras de São Tomás: não posso, porque tudo o que escrevi é como palha para mim, em comparação ao que me foi revelado. Segundo alguns biógrafos, esta decisão foi precedida de uma conversa mística com Jesus. Por fim, Tomás adoeceu em 1274, durante uma viagem a Lyon para participar do concílio, a pedido do Papa Gregório X, faleceu na abadia de Fossa Nova, com apenas 49 anos. O famoso escritor inglês G. K. Chesterton dedicou-lhe, com acuidade, um ensaio famoso. Disse ele: Tomás reconciliou a religião com a razão, estendendo-a ao campo da ciência experimental, na qual afirmava que os sentidos eram as janelas da alma e o intelecto tinha direito de se nutrir de fatos concretos. Para Chesterton, Santo Tomás e São Francisco foram os iniciadores de uma grande renovação do cristianismo a partir de dentro, e a encarnação era central. Eles se tornaram mais ortodoxos quando começaram a ser mais racionalistas ou mais próximos da natureza. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, Deus onipotente, Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere, quando nós solicitamos algo. O que for melhor Ele nos dará, porque afinal de contas é o nosso Pai, e é o melhor dos pais, o Pai infinito, divino Pai eterno.
E agora do aramaico dialeto de Jesus eu clamo, Maranatá, vinde Senhor Jesus, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é vinde Senhor Jesus, vem Senhor, será o juízo final. É tempo de você se converter e salvar sua vida para viver eternamente com Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo e Deus Espírito Santo, além de todos os anjos e santos e aqueles que vão se salvar. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco.